Então, o próximo passo agora é calcular a corrente eficaz na carga. E essa corrente eficaz é aquela também que seria medida pelo multímetro, caso a gente fosse realizar uma medição de corrente alternada. Por quê? Porque como lá na minha carga tem tensão alternada, lá na carga também, como tem tensão alternada, a corrente também vai ser do mesmo tipo, que é alternada. Então, eu preciso identificar o valor da minha corrente eficaz, que essa corrente eficaz nada mais é do que o valor que a minha forma de onda teria se fosse contínua. Então, o gráfico lá do que vai ter na minha carga, o gráfico da corrente, também é alternado. E para obter é bem simples. Para obter essa corrente, que eu chamei de RMS, né, ou corrente eficaz, é quem tensão RMS dividido por RL, onde RL é quem é o resistor de carga. Então, o IRMS é a corrente eficaz na carga, o VRMS é a tensão eficaz na carga, que a gente usa aquela fórmula que eu mostrei anteriormente para vocês para a gente calcular, e o RL é quem? O resistor de carga. Então, são esses aqui que a gente vai usar. Observem o seguinte, que para calcular o IRMS, a única coisa que eu preciso fazer primeiro é o quê? Calcular o VRMS utilizando aquela fórmula, e logo em seguida eu divido o quê? Pelo valor da resistência. Então, vou responder um exercício para vocês, e logo em seguida passo outro para vocês treinarem, tendo em vista que eu tenho certeza que vocês não vão ter muita dificuldade para entender esse assunto. Então, determine o valor da corrente RMS, considerando que o ângulo de disparo do triac é 60 graus, né? Então, a gente vai considerar que o VRMS de entrada é 127 volts. Esse VRMS que eu dou bem aqui é o VRMS de entrada, que é 127 volts, e o RL, nesse caso, é 1,5 K1. São esses dois valores aí que a gente vai precisar, primeiro para calcular o VRMS na carga e depois para calcular a corrente eficaz. Então, vamos lá. Então, o valor da corrente RMS é quem? VRMS dividido por RL, mas só frisando. Esse VRMS bem aqui não é esse VRMS que eu estou dando, não. Esse VRMS aqui é o VRMS da entrada. É lá o da fonte de tensão alternada. Esse VRMS que eu preciso encontrar aqui para encontrar essa corrente é aquele que a gente viu no exemplo anterior que eu mostrei para vocês. Tranquilo aí? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Eu quero frisar isso. Esse VRMS ali que é 127 é o da entrada. Esse VRMS aqui da fórmula é aquele VRMS da carga, que a gente precisa usar a fórmula VP, raiz de 1 sobre 2, menos alfa dividido por 360, mais seno de 2 alfa dividido por 12,56. Alguma dúvida bem aqui, pessoal, para diferenciar esses dois VRMS? Por enquanto, não. Tá tranquilo. Vou considerar que não. Então, vou lá responder essa questão aqui. Então, o primeiro passo que a gente faz, né? A gente tem que o IRMS é VRMS dividido por RL. Primeira coisa, nós vamos obter o VRMS, ó. E não esqueçam que o VRMS é essa fórmula. VP vezes raiz de 1 sobre 2, menos alfa dividido por 360, mais seno de 2 alfa dividido por 4π. Então, para obter o VRMS, novamente, né, a primeira coisa que a gente faz é obter o VP. Lembrando que para calcular o VP, a gente precisa desse VRMS de entrada aqui, que é 127 volts. Então, o VP é raiz de 2 vezes VRMS, onde esse VRMS aqui é o VRMS de entrada, que vale 127. Então, fica 1,4142 vezes 127. Então, o VP dá 179,6 volts. Beleza? Agora, a gente vai prosseguir aí com o cálculo. Por quê? Porque observem que na fórmula eu tenho seno de 2 alfa. Então, esse 2 alfa aqui, nesse caso, vai ser 2 vezes 60, porque eu estou dizendo que o ângulo é de 60 graus. Então, o 2 alfa é 120. E o 4π é uma constante que a gente vai considerar 12,56. Agora, do passo anterior, novamente, né, a gente viu que o VP é 179,6 e o 2 alfa bem aqui é 120 e 4π 12,56. Agora é só usar essa fórmula. Então, onde tem VP bem aqui, eu substituo por 179,6 vezes raiz de 1 sobre 2,
Onde tem alfa, substituir por 60, então fica 60 dividido por 360, mais seno de 120 graus, porque 120, porque 2α é igual a 120, dividido por 12,56. Temos o seguinte, 1 sobre 2 é 0,5. 60 dividido por 360 dá 0,17. Seno de 120 graus dá 0,87. Tudo isso dividido aqui por 12,56. Então, teremos o seguinte, 179,6, que foi o valor de VP, vezes raiz de 0,5, menos 0,17, e esse 0,07 é a divisão de 0,87 por 12,56. Então, teremos que 0,5 menos 0,17 mais 0,07 dá 0,4. Observem que esse 0,4 está numa raiz, então fica raiz de 0,4. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, tirar a raiz de 0,4 e em seguida multiplicar por 179,6. Raiz de 0,4 deu 0,63. Então, fica 179,6 vezes 0,63. Encontramos um VRMS de 113,15 volts. Então, esse primeiro passo aí é só calcular aquela VRMS que a gente treinou na aula passada e que eu mostrei agora um exemplo logo no início. Mas o objetivo agora não é calcular simplesmente a VRMS, mas sim calcular a corrente eficaz. Então, quem vai ser essa corrente eficaz? Observem que o meu RL é 1,5 K-ohm. Então, para obter o IRMS, nós temos o seguinte, que o IRMS é quem VRMS dividido por RL. Então, do passo anterior, a gente obteve um VRMS de 113,15 volts. Então, quem vai ser meu IRMS? VRMS dividido por RL. Então, dá 113,15, né? Dividido por RL, que é 1,5 K-ohm. Então, encontramos, dividindo aí 113,15 por 1,5, 75,43 mA. Observem que, como a minha corrente está em K-ohm, como o meu resistor, está em K-ohm, a minha corrente vai ser em mA. Tranquilo aí? A única coisa que vai mudar é que a fórmula para calcular a corrente é o VRMS, que é aquela fórmula anterior, dividido pelo RL. Beleza? Leandro. Oi. Rapaz, Leandro, o seno de 120 graus aqui na minha calculadora deu 0,95, o teu deu 0,87, não foi? Foi? Eu vou já coisa porque talvez tenha sido um erro meu também, entendeu? Mas vamos aqui, eu vou já calcular aqui para ver realmente esse resultado. Mas vamos lá passar para vocês responderem aqui, Então vocês vão responder esse daqui, Determine o valor de IRMS considerando que o ângulo de disparo do triac é 90 graus. Então esse é o exercício que vocês vão fazer, né? Então o exemplo aí que eu pedi para vocês responderem é: determine o valor de IRMS considerando que o ângulo de disparo do triac é 90 graus. Então a gente vai considerar a tensão RMS de entrada igual a 220 volts e o RL igual a 4,7 K-ohm. Então, a fórmula do IRMS é a seguinte, né? O IRMS nada mais é do que VRMS dividido pelo resistor de carga RL. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é obter o VRMS, né? Só lembrando aí que esse VRMS é diferente desse que está sendo dado, porque esse VRMS que a gente utiliza para calcular o IRMS é o VRMS da entrada. Então, o VRMS é quem? VP vezes raiz de 1 sobre 2 menos alfa dividido por 360 mais seno de 2 alfas dividido por 4π. Então, para obter o VRMS, né, a gente vai precisar calcular o VP primeiramente, aí depois nós podemos prosseguir com o cálculo. Então, quem vai ser VP nesse caso? É raiz de 2 vezes VRMS, lembrando que esse VRMS bem aqui é o 220 volts, que é o VRMS da entrada. Então, fica 1,4142 vezes 220, e o VP dá 311,12, que é a multiplicação entre 1,4142 vezes 220. E agora, só lembrando o seguinte, né? Que na fórmula nós temos seno de 2α. O alfa a gente vai considerar, nesse caso, 90 graus, então fica 2 vezes 90, que dá 180, e 4π a gente considera sendo 12,56.
Então, depois disso, a gente vai poder obter o nosso VRMS. Então, o VRMS é VP vezes raiz de 1 sobre 2, menos alfa dividido por 360, mais seno de 2α dividido por 4π. Lembrando que nós obtemos VP igual a 311,12, 2α 180 e 4π 12,56. Então, nós temos que, onde tem VP, substituir aqui por 311,12, desculpa, vezes raiz de 1 sobre 2, menos 90 dividido por 360, mais seno de 180 dividido por 12,56. Então, nós temos que 1 dividido por 2 é 0,5. 90 dividido por 360 é 0,25. Seno de 180 graus é 0. Então, fica 0 dividido por 12,56 vai dar 0, né? Então, a gente tem 311,12 vezes raiz de 0,5 menos 0,25 mais 0. Então, 0,5 menos 0,25 mais 0 vai dar raiz de 0,25. Então, tem 311,12 vezes raiz de 0,25. Lembrando o seguinte, né? Que a primeira coisa que a gente faz é tirar a raiz de 0,25. Depois de tirar a raiz de 0,25, a gente multiplica por 311,12. Então, fica 311,12 vezes 0,5, que teremos aí uma VRMS de 155,56 volts, que foi o que a maioria aí encontrou. Agora, nós vamos calcular bem aqui o IRMS. Ó. Então, o IRMS é quem? Vai ser VRMS dividido por RL. Lembrando que o VRMS obtido foi 155,56 volts. Então, o IRMS aqui é VRMS dividido por RL. Então, nós teremos aqui ó, que o IRMS é 155,56 dividido por RL, que é 4,7K1. Então, obtemos aí um IRMS de 33,09 mA. Quem arredondou para 33,1 mA está completamente certo também. Tranquilo? Então, pelo que eu percebi, né, a maioria conseguiu encontrar esse valor. Sim. Alguém aí ficou... Não, quem arredondou para 1 está correto mesmo, até porque depois do 9, se eu não me engano, vem um 7, né? Então, tá totalmente correto. Quem arredondou para 1 tá totalmente correto. Só que deixa eu dar uma dica para vocês bem aqui, ó, até para vocês economizarem cálculo. Observem que quando eu disse que o ângulo de disparo do triac é 90 graus, quanto foi que deu o meu VRMS aqui calculado? Ó? Deu 155,56 volts. Isso daí é uma regra que vai valer sempre, ó. Sempre que o meu ângulo de disparo for 90 graus, o que vai acontecer? O VRMS na carga, lá no triac, vai ser metade do valor de pico. Se vocês fizerem aí, vocês vão observar que 311,12 dividido por 2 dá 155,56. Então, sempre que isso acontecer, ó, vocês nem precisam fazer esse tanto de cálculo. Sempre que o ângulo de disparo for 90 graus, o que vai acontecer? O meu VRMS aqui lá na minha carga vai ser metade do valor de pico. Então, por exemplo, se o meu valor de pico fosse... se eu calculasse o valor de pico desse 200 volts, o meu VRMS seria quanto? 100 volts. Como o valor de pico que a gente calculou aqui foi 311,12, o VRMS deu 155,56 volts. Então, essa é uma regrinha aí que já facilita o cálculo de vocês. Toda vez que o ângulo de disparo for 90 graus, o valor da tensão RMS que vai ter lá na minha carga vai ser metade do valor de pico. Tranquilo? Tranquilo. Oi? Pergunta no chat. É porque 90 graus é metade de uma onda? Metade da minha onda?
É isso, ó, porque observe que o que vai acontecer é o seguinte, né? Que com 90 graus eu vou ter metade do semiciclo positivo e metade do semiciclo negativo, ó. Então eu vou ter metade da onda, entendeu? E isso vai representar metade da minha tensão total ali, que é a tensão de pico, da maior valor de tensão que eu tenho. Porque o ângulo de 90 graus fica bem no meio, né? Ele parte a onda bem no meio. Então, tu vai ter metade do semiciclo positivo e metade do semiciclo negativo. Então, ele dá metade aí do meu valor de pico. Então, isso daí é só uma regra para vocês não demorarem tanto tempo calculando quando o ângulo de disparo for 90 graus. Então, se o ângulo de disparo for 90 graus no triac, se vocês forem calcular o VRMS, vocês calcularam a tensão de pico. Desliga o microfone aí. Desliga o microfone aí, pessoal. Tem um microfone ligado aí. Eu vou desligar aqui, deixa eu ver quem é. É porque como eu estou com a apresentação aqui na tela, aí fica complicado para eu desligar. Mas eu voltei aqui. Então, toda vez que vocês tiverem aí um ângulo de 90 graus, vai acontecer isso, que o valor da VRMS lá na carga, mandada pelo triac, vai ser metade do valor de pico. Então, se vocês tiverem um valor de pico de 150 volts, a tensão RMS vai dar o quê? 75 volts e assim sucessivamente. Então, vamos fazer mais esse exemplo bem aqui para calcular o IRMS. Ó. Só que agora a gente vai considerar o ângulo de disparo do triac de 75 graus, vamos considerar o VRMS igual a 200 volts e o RL igual a 5K1. Então, esse próximo exemplo diz o seguinte, ó, determine o valor de IRMS considerando que o ângulo de disparo do triac é 75 graus. Então, a gente vai considerar a tensão RMS de entrada igual a 200 volts e o RL vai ser 5K1. Então, vamos lá. Então, a solução a gente vai considerar o seguinte, né, que o valor de RMS, como a gente já sabe, é VRMS dividido por RL. Primeiro passo que nós temos que fazer é obter esse VRMS bem aqui, né? Porque para obter o IRMS precisamos do VRMS. Então, o VRMS é igual a VP vezes raiz de 1 sobre 2 menos alfa dividido por 360 mais seno de 2α dividido por 4π. Então, nós vamos obter o VP, né? Porque precisamos desse valor para calcular o VRMS. E logo após obter o valor de VP, aí sim nós podemos estar fazendo as substituições necessárias. Lembrando que o VP é raiz de 2 vezes VRMS, onde o VRMS nesse caso vai ser 200 volts, que é o VRMS de entrada. Então temos que o VP é 1,4142 vezes 200, que é o VRMS. Então, 1,4142 vezes 200 dá um VP de 282,84 volts. Lembrando também que agora eu estou considerando alfa igual a 75 graus. Então, onde eu tenho 2 alfas, eu vou substituir por 180. 180 não, 150, desculpa. E onde tem 4π, 12,56. Então, vamos lá. Ó. O VP é 282,84, 2 alfa 150 e 4π igual a 12,56. Então temos o seguinte, ó, VRMS, onde tem VP, vou substituir por 282,84, né? Foi o valor que encontramos ali para VP. 1 sobre 2 menos 75, onde tem alfa substituir por 75, dividido por 360, mais seno de 2 alfa, ó, que é 150 graus, dividido por 12,56. Então, 1 sobre 2, né, é 0,5, que nós já fizemos. 75 dividido por 360 dá 0,2. Seno de 150 graus dá 0,5, dividido por 12,56. Então, temos 282,84 vezes raiz de 0,5 menos 0,2 mais 0,04, que é a divisão entre 0,5 e 12,56. Então, fazendo 0,5 menos 0,2 mais 0,04, obtemos 0,34, e observe que esse 0,34 está dentro da raiz. Então, temos que o VRMS é 282,84 vezes raiz de 0,34. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a raiz de 0,34. Depois que tirarmos a raiz de 0,34, multiplicaremos por 282,84. Então, temos que o VRMS é 282,84
e raiz de 0,34 deu 0,58. Então, encontramos um VRMS de 165,04 volts. Então, a maioria conseguiu encontrar esse valor bem aí? Vou passar para o próximo passo aí, que vocês estão silenciosos hoje. Então, o próximo passo é calcular... Guilherme. Oi? Rapaz, o meu VRMS foi 161,21. E professor, volta bem rapidinho o outro slide só para eu ver uma coisa aqui. O quê? É porque o senhor considerou ali 0,2, né? Eu acho que foi o Carlos. E Carlos, considerou bem aí, ó. É 0,5 menos 0,21 ou 0,2 também? Eu botei 0,21. É por isso que deu. O meu resultado é o mesmo do teu, acho que é por isso que deu diferente. O professor botou lá 0,2. Pode ter sido isso mesmo. Mas vamos lá. Então temos aqui, ó, que do passo anterior, a gente encontrou o VRMS 165,04. Então o IRMS vai ser VRMS dividido por RL. Ó. Então temos que o VRMS, no meu caso, deu 165,04, dividido por 5K, que deu um IRMS de 33 mA. Então deve ter sido aquele caso mesmo de aproximação, como eu fiz uma aproximação ali, vocês consideraram 0,21, eu considerei 0,2, então deu essa diferença bem aí. Agora, ó, a gente vai passar... Mas aí, Leandro, eu posso considerar só uma casa após a vírgula ou as duas? Não, pode considerar duas casas após a vírgula, mesmo que o resultado dá mais exato. Que nem vocês consideraram, vocês não consideraram duas casas, é até melhor mesmo que dá mais exato o resultado. Então, ó, o próximo passo que a gente vai fazer hoje, ó, é o cálculo da potência na carga. Observem que a gente vem fazendo passo a passo, né? Primeiro, na aula de ontem, a gente calculou o VRMS. Hoje, a gente aprendeu a calcular o IRMS. E observem que para calcular a potência, o que eu preciso? Do VRMS de quem? Do IRMS. Porque a potência nada mais é do que a tensão vezes a corrente elétrica. Então, a gente já aprendeu como calcula o VRMS e o IRMS. Então, para calcular a potência, vai ser bem simples para vocês. Então, agora na sequência, ó. Primeiro, VRMS a gente aprendeu a calcular ontem. Agora há pouco a gente calculou o IRMS, que é VRMS dividido por RL. E agora a potência, que nada mais é do que o VRMS vezes o IRMS. Então a potência vai ser dada em... observem o seguinte, eu quero que vocês observem uma coisa. A corrente que a gente está calculando, ela está sempre dando em miliampere, não é? A gente está calculando a corrente, sempre não está dando em miliampere. Então, quando a gente for colocar a potência vai ser dada em miliwatts. Como eu estou multiplicando aí a corrente UV pela corrente em miliampere, a potência vai ser dada em miliwatts, tá? Então, eu quero frisar isso bem aí para vocês. Porque eu estou multiplicando a tensão por algo que está em miliampere, então a potência vai dar em miliwatts. Então, vamos lá. A potência é VRMS vezes IRMS, onde P é a potência na carga, né? O VRMS é a tensão eficaz na carga, e IRMS é a corrente eficaz que a gente acabou de calcular. Só que algumas vezes vocês podem se deparar com outra fórmula. Alguns autores usam outra fórmula para calcular. No final, o resultado vai dar bem parecido, né? Pode ter alguma pequena alteração, só por questão de aproximação, mas no final o resultado vai dar praticamente o mesmo. Que é essa outra fórmula bem aqui, ó. Algumas vezes vocês podem se deparar com essa fórmula aqui, ó, da potência para calcular, ó, que seria esse V ao quadrado, ó, que seria o VRMS ao quadrado, melhor dizendo, deixa eu até ajeitar bem aqui, ó, porque esse P bem ali, esse P é o VRMS ao quadrado, bem aqui, ó, que está na fórmula que eu coloquei só V ao quadrado para vocês não se confundirem. Esse V ao quadrado bem aqui, na verdade, é VRMS ao quadrado. Então, algumas vezes vocês podem se deparar com essa fórmula bem aqui, ó, que o P é VRMS ao quadrado dividido por RL. Ó. Então,
essas duas fórmulas aqui, ó, vocês podem se deparar, mais comum essa daqui, né, VRMS vezes IRMS, mas algumas vezes vocês podem ver essa VRMS ao quadrado dividido por RL. Observe que nesse caso, bem aqui, ó, onde a gente tem VRMS ao quadrado dividido por RL, a gente não vai precisar, no caso, calcular a corrente, né? Depois que a gente calcula a tensão, por exemplo, se a tensão VRMS de vocês der 100 volts, então vocês vão elevar esses 100 volts ao quadrado e dividir simplesmente pelo RL. Mas aqui a gente vai usar, eu vou fazer questões com vocês usando as duas fórmulas. Aí vocês vão observar qual fórmula vai ficar mais fácil aí para vocês. Vocês podem escolher qual vocês utilizarem. Eu particularmente uso mais essa daqui, ó, P igual a VRMS vezes IRMS, porque geralmente nas questões eles pedem para calcular a corrente, pedem para calcular a tensão RMS, então já fica mais fácil calculando a tensão e a corrente calcular logo após a potência. Tranquilo aí, ó? Então tem essas duas fórmulas bem que vocês podem utilizar. Então a potência pode ser igual a VRMS vezes IRMS, ou a potência pode ser VRMS ao quadrado dividido por RL. Então vamos aqui fazer um exemplo. Então, a gente acabou de fazer esse aqui, né? Determine o valor da potência considerando que o ângulo de disparo do triac é 75 graus. Foi a mesma questão anterior, bem ali, ó, que a gente considerou o VRMS de 200 volts e o RL de 5K1. Como a gente acabou de responder aqui, não vou explicar em detalhes aí para encontrar o VRMS e o IRMS, porque a gente acabou de responder essa questão. Então, a potência, né, é VRMS vezes IRMS. Primeiro vou utilizar essa fórmula bem aqui. Então, como é que a gente faz? Primeiro a gente tem que obter o VRMS, que é por essa fórmula bem aqui, que a gente já fez várias questões. E primeiro a gente obtém o que nessa fórmula do VRMS? O VP, né, que é raiz de 2 vezes VRMS, onde o VP aqui nesse caso vai ser 1,4142 vezes o 200, que a gente encontrou 282,84. Lembrando que nós temos aqui que o 2α é 150 graus e o 4π 12,56. Porque como é 75 graus, então 2α vai dar 150. Então vamos encontrar o VRMS, né, que a gente já encontrou agora há pouco. No caso deu uma diferenciazinha aí entre o meu VRMS com o VRMS de vocês, mas agora na hora que a gente vai calcular a potência, a gente vai ver que a alteração não vai ser tão grande. Então, a gente encontrou um VRMS por essa questão aí anterior. Eu encontrei, na verdade, de 165,04, né? Deu uma alteração um pouquinho aí da de vocês, né? Vocês encontraram 160, alguma coisa, né? Não lembro mais direito o valor que deu de vocês, deu uma pequena alteração. Mas vou considerar esse VRMS aqui que eu calculei de 165,04 volts. Depois, o que a gente fez? A gente obteve o IRMS, onde o IRMS foi o quê? VRMS dividido por RL. Então, o IRMS é 165,04, que foi o valor de VRMS, dividido por 5K1. Então, a gente obteve um IRMS de 33 mA. Por último, agora, ó, a gente vai obter o P. Quem vai ser o P? O P é bem simples, é VRMS vezes IRMS. Então, eu já obtive todos esses valores nos passos anteriores. VRMS foi quem? 165,04. E IRMS foi 33. Ó. O que eu quero frisar para vocês é o seguinte. Observem que o valor da tensão aqui, ó, 165,04, está em volts. Só que a corrente está o quê? Em miliampere. Então, quando vocês vão multiplicar bem aqui, ó, esse volts por esse miliampere, vocês vão conservar esse mzinho bem aqui, ó. A potência, a unidade de potência é o watts. Então, a potência bem aqui, ó, vai ser dada em miliwatts. Esse mzinho aqui, ó, eu vou conservar e logo em seguida vou botar o valor, a unidade realmente da potência que é o watts. Ó. Então, como aqui a corrente está em miliampere, minha potência vai dar em miliwatts. Se a corrente tivesse em ampere, a potência seria simplesmente em watts mesmo. Mas como ela está em miliampere bem aí, eu tenho que conservar esse mzinho, porque está tendo uma multiplicação, e logo em seguida boto a unidade, que é watts. Então, deu o quê? 5.446,32 miliwatts. Se vocês quiserem encontrar esse valor em watts, basta dividir por 1000.
Se dividisse por 1.000 esse valor, daria uma potência de 5,45 aproximadamente watts. Então, para transformar de miliwatts para watts, divide o valor por 1.000. Mas em miliwatts, essa potência é 5.446,32 miliwatts. Tranquilo aí, pessoal, no cálculo da potência? É só essa multiplicação. VRMS vezes IRMS. Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, agora a gente só vai ver o... Só um minutinho, professor, só copiar esse rapidinho. Ah, tá, tranquilo. Tem um passarinho aí. Deu certo, rapaz. Deu certo. Eu botei o watts. Isso, aí em watts dá 5,45 aproximadamente, né? Se fosse arredondar. Pode prosseguir, professor, pode prosseguir. Beleza. Então, vocês agora... por exemplo, só mostrar para vocês como eu resolveria usando aquela fórmula, né? Que é P igual a V ao quadrado dividido por RL. Só para mostrar para vocês, né? Para vocês verem as duas possibilidades aí para vocês, no caso, decidir qual vai ser a melhor forma de usar para vocês. Eu particularmente prefiro aquela primeira que eu acho mais simples, né? Que é o VRMS vezes IRMS. Mas para mostrar também que essa fórmula aqui pode ser utilizada. Ó, VRMS ao quadrado, na verdade aqui, dividido por RL. Então, o que seria? O VRMS a gente encontrou 165,04 volts. Então, o P, onde tem esse V ao quadrado aqui, pessoal, considerem o VRMS, tá ok? Que a gente encontrou. Foi porque eu coloquei errado aqui na fórmula mesmo. Na verdade, é uma tensão, mas eu deveria ter colocado VRMS ao quadrado. Então, o VRMS que a gente encontrou foi 165,04. Então, fica 165,04 ao quadrado dividido por RL, que está em K1. Então, fica o seguinte: 165,04 ao quadrado é a mesma coisa que 165,04 vezes 165,04. Ou seja, todo número elevado ao quadrado, eu multiplico esse número por ele mesmo, dividido por 5K1. Então, fica 165,04 vezes 165,04 dá aproximadamente 27.238,2 dividido por 5K1, que eu vou encontrar uma potência bem aqui, de 5.447,64 miliwatts. Aqui vale aquela regra. Por exemplo, quando eu encontro a corrente, que eu divido por um resistor que está em K1, eu encontro a corrente em miliampere, não é? Aqui vale aquela mesma regra. Eu estou dividindo, para eu encontrar a potência, eu estou dividindo por um resistor que está em K1. Só que a unidade da potência não é ampere, é watts. Então, vai ser dado o que em miliwatts, porque eu estou dividindo por algo que está em K1. Então, a corrente, quando eu divido a corrente por um resistor em K1, encontrei miliampere, a potência vale a mesma regra. Estou dividindo o valor da tensão aqui por uma potência que está em K1, por um resistor, desculpa, que está em K1. Então, a minha potência vai ser dada em miliwatts. Então, agora tentem fazer essa bem aqui, Determine o valor da potência considerando que o ângulo de disparo do triac é 65 graus. A gente vai considerar o VRMS de 110 volts e o RL de 4K1. Então, a questão diz o seguinte, né? Determine o valor da potência considerando que o ângulo de disparo do triac é 65 graus. Então, a gente vai considerar o VRMS igual a 110 volts e o RL igual a 4K1. Primeira coisa, né? A fórmula da potência é VRMS vezes IRMS. Então, nós temos que obter VRMS primeiro e depois o IRMS, que a gente já foi fazendo passo a passo, né? Desde ontem. Primeiro VRMS, depois IRMS e agora a potência aí, que a fórmula é o VRMS vezes IRMS. Então, o VRMS, nessa fórmula aqui, vocês já estão careca de saber, né? Que é VP vezes raiz de 1 sobre 2 menos alfa dividido por 360, mais seno de 2 alfa dividido por 4π. Lembrando, né, que primeiro a gente vai obter VP, considerando a nossa tensão de entrada 110 volts. Então, fica a raiz de 2 vezes VRMS, que é 1,4142 vezes 110, que encontramos 155,56 volts. Nós temos aí, que 2 alfa é 2 vezes 65, que dá 130, e o 4π, 12,56.
Próximo passo aqui é encontrar o nosso VRMS, ó. Então, onde tem VP, vou substituir por 155,56. Onde tem alfa, substituo por 65. Onde tem 2 alfa, 130, então fica 1 sobre 2 menos 65 dividido por 360, mais seno de 130 dividido por 12,56. Então, temos aí ó, um VRMS de 155,56 vezes raiz de 1 sobre 2 é 0,5. Considerei 65 dividido por 360, 0,18. E seno de 130 dá 0,77 dividido por 12,56. Então, temos 155,56 vezes raiz de 0,5 menos 0,18 mais 0,06, que é a divisão entre 0,77 por 12,56. Fazendo 0,5 menos 0,18 mais 0,06, encontrei raiz aqui de 0,38. Tirando a raiz de 0,38, temos 0,62 e multiplicando por 155,56, obtemos 96,44 volts. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, encontrar o IRMS. O IRMS é VRMS dividido por RL. O VRMS deu 96,44 e o RL 4K1. Então, temos ali um IRMS de 24,11 mA. E o passo 3 é obter a potência, ó, sendo que a potência é VRMS vezes IRMS. Então, dá 96,44 vezes 24,11 mA e obtemos aí uma potência de 2.325,117 mA. Com certeza deu alguma diferença aí, né? Porque tá sempre questão de arredondamento, mas creio que a potência foi na casa de 2.000 aí, né? Miliwatts. Da maioria. Tranquilo aí? Alguém ficou com dúvida nos cálculos? O meu deu 22,50. Tá, tranquilo. Até porque quando a gente for, por exemplo, se a gente for transformar de miliwatts para watts, tu vai ver que vai dar 2, alguma coisa. Então, no final vai ficar... O teu vai ficar 2,2 watts e o meu ficaria 2,3 watts, entendeu? Porque se eu fosse dividir isso aqui por 1.000, ó, ia dar 2,325,117, mas eu não ia considerar todas essas casas. Por exemplo, iria considerar 2,32 watts. O teu iria dar 2,22 watts, ou seja, a diferença no final não ia ficar tão exorbitante. Então, vamos responder só mais uma para encerrar a aula de hoje, né? Então, essa daqui, a gente... Mais essa aqui, ó. Determine o valor da potência considerando que o ângulo de disparo do triac é 50 graus. Novamente, vamos considerar o VRMS de 127 e o RL de 4K1. A última aula. Então, a questão diz o seguinte: determine o valor da potência considerando que o ângulo de disparo do triac é 50 graus. Então, a gente vai considerar o VRMS novamente igual a 127 volts e o RL 4K1. Então, a potência, né, lembrando que é VRMS vezes IRMS. Então, a primeira coisa que nós fazemos é obter o VRMS por essa fórmula aqui. A gente já obteve, agora há pouco, para esse 127 volts, a tensão de pico, né? Então, a tensão de pico foi quem? Raiz de 2 vezes VRMS, onde esse VRMS aqui é o 127, fica 1,4142 vezes 127, achamos um VP de 179,6 volts. Então, 2 alfa nesse caso vai ser 2 vezes 50, que é 100, e 4π, 12,56. Agora, ó, vamos substituir e encontrar o VRMS. Então, VRMS, nós vamos substituir onde tem VP por 179,6. Então, fica 1 dividido por 2 menos, onde tem alfa, substituir por 50 por 360, mais seno de 100 graus, que é o 2 alfa, dividido por 12,56, que é o valor de 4π. Então, temos que 50 dividido por 360 dá 0,14, né? 1 dividido por 2 é 0,5. Seno de 100 graus deu 0,98. Tudo isso dividido por 12,56. Então, temos 179,6 vezes 0,5 menos 0,14 mais 0,08. Então, 0,5 menos 0,14 mais 0,08 deu 0,44.
Tudo isso multiplicando 179,6. Então, vamos tirar a primeira raiz de 0,44, que dá 0,66. Multiplicando por 179,6, encontramos um VRMS de 118,54 volts. Então, esse foi o valor do VRMS. Próximo passo é calcular o IRMS, né? Que o IRMS é VRMS dividido por RL. VRMS encontramos 118,54. Dividindo isso por 4K temos um IRMS de 29,63 mA. E por último, encontraremos a potência, que a potência é VRMS vezes IRMS. Então, a potência dá 118,54, que foi o valor de VRMS, vezes 29,63 mA, encontramos uma potência de 3.512,34 mA. Tranquilo? Miliwatts. Miliwatts, desculpa, miliampere não, miliwatts.